Boa tarde a todos. Eu vou passar a palavra para o Wagner, né? Ele fazer a apresentação desse tema, que é bem interessante. E no final a gente abre para algumas perguntas com relação ao assunto apresentado. Wagner, seja bem-vindo e segue contigo a apresentação. Obrigado pela presença. Boa tarde, boa tarde, Márcio, boa tarde, Igor também. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo a nossa apresentação. Vou começar a compartilhar nosso tema, que é a transformação digital financeira e supply. Meu nome é Wagner Martins, sou diretor de desenvolvimento de negócios na Veritran e, primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou formado em Ciências Contábeis pela FECAP, tenho um MBA na EA Business School de Madrid, que é uma escola super digital, um amplo conhecimento de digitalização de jornada de cliente, em empresas líderes na América Latina, com experiência consolidada no setor de tecnologia e destaque em abertura de operações e-commerce no Brasil e na região. Falando um pouco de Veritran, a Veritran é uma empresa global de origem argentina, que tem mais de 20 milhões de usuários no mundo, mais de 20 bilhões de transações seguras por ano, mais de 50 instituições utilizando a nossa plataforma. Estamos em vários países da América Latina, nos Estados Unidos, na Espanha. Temos vários clientes conceituados em toda a região e partners muito importantes, principalmente instituições financeiras. Na sequência, agora a gente vai apresentar um vídeo para vocês do que retrata o conceito, do que retrata a Veritran em relação à transformação digital, aceleração e soluções com altíssimo time to market. Podem conferir agora. Implica ser o mais rápido. Com que rapidez tomamos nossas decisões? Como impacta o aceleramento da mudança em um mundo crescentemente digital? Neste contexto, ser veloz já não é uma opção. Por isso, na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran Enterprise Low Code Platform. Bom, pessoal, acredito que, voltando agora ao tema pós-vídeo, vamos ter um debate bem aprofundado e bem interessante sobre transformação digital financeira, seus impactos numa cadeia de suprimento, o que é tendência, o que tem a vir, o que é importante. E de cara a gente fala aí nos principais tópicos, né, que a transformação digital financeira traz, que é o ganho de escalabilidade, que é a diminuição dos custos e riscos a longo prazo, melhoria, obviamente, atendimento ao cliente, instantaneidade e mobilidade de produtos e meio de pagamento. Seguindo, a gente vai conversar um pouco de tendências e aqui nesse slide já vem alguns dados interessantes. Aqui é como evoluiu de 2015 até 2019 o share dos canais utilizados para transações financeiras. Isso é uma pesquisa Febraban. Então, vocês veem aí claramente o crescimento do mobile, inclusive em alguns momentos o mobile chega a canibalizar a internet banking, e aí, de certa forma, ainda tem uma parte a migrar, que é o que a gente diz sobre caixa eletrônico, agência e pós-nets. Então, diante desse dado, e um dado de setor que é muito importante, porque é um setor vital, como é o financeiro, como interatua uma conta corrente junto ao cliente, a gente consegue, dentro dessa expectativa, traçar várias tendências, principalmente de mercado digital, de modelo de negócio inovador, de economia compartilhada e de Bank as a Service. Abrindo agora cada uma das tendências, a gente vai conversar um pouco, por exemplo, o mercado digital, 63% das transações financeiras são realizadas via mobile e internet banking. Então, a tendência de cada vez mais o mobile ser presente dentro das transações futuras,
Muitas vezes o próprio retail já enxerga o mobile como a fila rápida, a fila de 10 unidades. Há outros negócios que já enxergam o mobile como PicPay, onde você pode chegar e efetuar um pagamento através de um Pix, de um QR Code e levar algo sem a necessidade de entrar numa loja, por exemplo. Então, existem vários modelos de digitalização do mercado e o mobile a gente entende que realmente é um dos principais estímulos de crescimento e que impulsiona toda essa inserção de pessoas no mercado digital. É a porta de entrada, com certeza, tá? Modelos de negócios inovadores, como fintechs e big techs, que herdam essa essência de ser mais propenso a inovador, a rapidez, a disrupção, a capilaridade, grande penetração no mercado. Então, esses modelos de negócios, com certeza, são tendências que a gente está vem acontecendo e, obviamente, vai aumentar com toda essa demanda que também a própria pandemia e o modelo e o momento delicado que a gente vive trouxe nessa aceleração aí que, obviamente, a gente acredita que o que aconteceu nesses meses era algo que aconteceria em 3 a 5 anos nas condições normais do mercado e a sua evolução digital. Falando um pouco de economia compartilhada, obviamente, tudo isso até conversou um pouco ontem o próprio Edson e o Ricardo Amorim, e a economia compartilhada, a logística, estoques, bens de consumo, entregas, isso realmente cada vez mais vai ser uma tendência, aproveitar cadeias de suprimentos de um negócio para outros, aproveitar logística, a utilizar, por exemplo, de carteiras digitais e tendências em comum, ou então compartilhar uma necessidade em comum, vão ser coisas que o mercado tende a se unir e poder ter soluções muito mais eficientes, flexíveis e rápidas através da economia compartilhada. E o Bank as a Service, que na verdade sempre se entendeu como produto, mas é uma grande inovação e é a grande inserção da indústria financeira dentro de todas as outras indústrias, né? Quando a gente vem construindo a história da apresentação desde o começo, a gente conversou sobre a inserção do mobile, a gente explicou que ele é uma porta de entrada, a economia compartilhada é uma tendência, mas com certeza a inserção da indústria financeira dentro dos negócios é o principal, pela questão do quanto o pagamento é importante dentro da cadeia, pela questão do crédito, pela carteira digital, pelas próprias instituições de pagamento que o Banco Central agora autorizou pós-Open Banking, com toda a questão da portabilidade de dados financeiros que o Open Banking vai trazer, com certeza Bank as a Service é outra grande tendência. Além dessas tendências principais, a gente tem algumas tendências simultâneas que estão ocorrendo concomitantemente com as anteriores. A gente tem dados, por exemplo, que a expectativa de maior uso do atendimento digital chega a 50% entre os clientes dos principais bancos privados. E, obviamente, de novo, não estamos falando só da indústria financeira, mas isso é uma tendência e um anseio das pessoas num entorno onde cada vez mais ela necessita de contato, ela necessita de flexibilidade, mobilidade, agilidade e ainda nesse momento delicado um distanciamento físico, que não necessariamente é um distanciamento social, mas obviamente impõe alguns desafios e alguns modelos de negócio que tenham que crescer. Então, as grandes tendências simultâneas são as proteções de dados, a automação de processos, tudo que é Service as a Service, que é SaaS, a segurança digital, cloud solutions e evolução dos órgãos reguladores. Então, é muito importante a gente estar antenado nisso tudo, porque esse é um entorno que a gente está encontrando, vai encontrar a médio prazo e depois, mais para frente na apresentação, a gente pode conversar o que vem depois. Falando um pouco de proteção de dados, a gente tem aí a própria Lei Geral de Proteção de Dados, onde o próprio dono dos seus dados, que é a pessoa física, autoriza
para que seus dados sejam utilizados e para que sejam utilizados, né? Isso é importante porque isso ajuda numa questão de fidelização e retenção do cliente, uma vez que cada vez que ele aprove mais que a sua instituição, que a sua empresa, que o seu ecossistema de negócios use esses dados, você com certeza consegue minerar coisas muito importantes dentro disso. Isso traz a transparência, que é o que veio um pouco junto com a conversa da portabilidade do Open Banking e toda a abertura de mercado que está acontecendo. E essa ferramenta é uma das grandes ferramentas de fidelização, onde você vai poder ofertar serviços, onde você vai poder ver oportunidades dentro de uma cadeia de suprimento, onde você pode flexibilizar operações entre B2B e B2C de forma muito interessante. A gente também tem automação de processos, tanto por robôs, ou seja, Robotic Process Automation, na verdade você ter robôs fazendo processos automatizados, rotinas repetitivas ou rotinas muito mais segmentadas ou com um certo nível de importância ou segurança que elas daqui para frente, através de comportamentos e outras ferramentas, como a gente vai conversar sobre blockchain e outros temas, obviamente viabiliza cada vez mais a automação de toda essa cadeia produtiva e de todos esses dados. E as APIs, né, que são as interfaces de programação de aplicações, que estão sendo muito importantes para a integração de todo um ecossistema, onde hoje você pode ter uma carteira digital B2B entre um fornecedor e uma indústria, onde essa indústria já tem uma máquina inteligente, afinal a internet das coisas estão aí, essa máquina já tem uma API, ela já avisa que ela consumiu essa API, pode disparar um alerta dentro do seu fornecedor que já sabe que precisa te produzir, te entregar certo insumo ou certa matéria-prima, tudo de uma forma completamente online, digital, rápida e, obviamente, com a segurança e com a quantificação dentro ali da origem do consumo numa indústria, por exemplo, tá? A gente fala de Services as a Service, é um modelo de negócio de software como serviço, é muito mais amplo só que Bank as a Service, mas basicamente hoje em dia isso vai sempre ser uma tendência de conversão de operações de pagamento e jornada de cliente como uma experiência única. Então, hoje em dia, dentro de um entorno digital, você já pode prover a ele a forma de pagamento, você já pode disparar a sua logística e você já pode embutir serviços ou produtos dentro de todo esse entorno de uma forma digital, muito rápida e muito mais flexível. A segurança digital é fundamental, principalmente quando a gente fala de onboarding digital, que é uma outra grande tendência. Hoje em dia, captar clientes não serão mais nas ruas, ou não necessariamente numa agência, ou numa filial, ou numa loja, né? Hoje você consegue captar cliente através de um aplicativo onde você faz um onboarding digital, você captura os principais dados, documentos e tudo o que for necessário para o seu negócio, como, por exemplo, consulta Serasa ou consulta às secretarias das fazendas estaduais, ou esses tipos de dados, além das coletas de biometria, de tokenização, onde depois você vai poder usar futuramente como item de segurança, né? Além, claro, agora do recente 3DS 2.0, que desassocia o reconhecimento da informação do titular de um cartão da informação do limite de crédito. Isso, novamente, te dá muito mais mobilidade, porque eram duas fases que se validava de uma vez só e obviamente, quando você faz isso, a possibilidade da negativa vir é muito superior quando você desassocia e também te dá muito mais mobilidade para solucionar, porque de repente seu cliente está validado, mas você sabe que é uma questão de cartão de crédito, de limite, ou que você pode oferecer para ele outra forma de pagamento. Cloud Computing, obviamente, é uma grande tendência. Isso sempre quando a gente fala de ecossistema, de economia compartilhada, de compartilhar tendências e negócios e cadeias de valor,
Você está falando de cloud computing no final, porque obviamente é um depositório compartilhado, aonde todos têm acesso, aonde acaba reduzindo gastos com estrutura, você consegue centralizar, você tem mais dados e mais oportunidades para gerar serviço dentro desse entorno em cloud. Então, essa é uma outra grande tendência simultânea que já vem há muito tempo, mas na verdade está se consolidando e está virando um caminho de obrigatoriedade futura para poder se adaptar a um novo ecossistema muito mais digital. Por fim, a evolução dos órgãos reguladores, isso é muito importante. No Brasil, a gente em especial está vivendo um momento muito importante no Open Banking do Banco Central, para tentar reduzir em poucas palavras, basicamente a portabilidade dos seus dados e condições bancárias que você tem para poder migrar de instituições, para poder sustentar e alavancar isso. Foi criado o Pix. O Pix é um meio de pagamento digital, instantâneo, seguro, e ele também vem justamente porque o Banco Central quer em pouco tempo, que é o real digital. Isso é uma realidade para 2022, o Banco Central já fala de real digital, e essas são tendências importantes para todos nós estarmos olhando, porque com a aceleração da transformação digital pela pandemia, mais a tendência à aceitação das pessoas, como ocorreu nesse nosso período aí, aliado à agilidade, à necessidade de imediatismo, flexibilidade de negócios, a gente está tendo um momento muito oportuno e muito aberto em questão de bancarização, que obviamente ajuda a suportar todo o sistema. Que a gente tem alguns exemplos na região, não só Brasil, tá? E dados importantes, por exemplo, que hoje 51% dos usuários mobile banking já são heavy users. E isso é dizer o quê? Que eles usam 80% das suas operações por esse canal. Ou seja, metade dos usuários são usuários assíduos de mobile dentro da indústria financeira. E o que isso é importante? Isso é importante porque a gente vê tendência do Pix no Brasil, de mais de 20 milhões movimentados já, com mais de 312 mil transações. A gente tem tendências como o COD do México, que é essa mesma transferência P2P instantânea. O Pix no Brasil é muito mais abrangente e interessante porque ele engloba para o ano que vem transferências internacionais, ele vai englobar o saque no varejo, que é uma coisa muito importante também para a cadeia produtiva, porque se você pensa que você tem custo de armazenamento, custo desses numerários físicos em cofre, custos de transporte em carro forte, o Banco Central também, para poder incentivar esse menor custo de acesso ao dinheiro, traz o saque no varejo para que as pessoas possam ir nas lojas, sacar o dinheiro em igual valor por uma operação Pix, que é instantânea, e o próprio retail acaba economizando, não necessitando atesourar tanto dinheiro dentro de uma tesouraria de um escritório central, ou ter custos de coleta de carro forte muito, que acaba gerando seguro, que acaba gerando risco e todo esse aparato que, na verdade, com o real digital não vai ocorrer. E aí a gente entra, por exemplo, em Cuenta DNI Argentina, que já é uma carteira digital. Esse é o link onde a gente quer chegar. A carteira digital é a porta de entrada para a sua cadeia de suprimentos, para a sua cadeia de valor, sua cadeia de logística, ter uma flexibilização e está completamente digitalizada. Cuenta DNI Argentina é um caso nosso, junto com o Banco de La Província, mais de 2,4 milhões de usuários ativos, mais de 200 milhões de transações mensais e um recorde de onboarding em 15 dias. Então, o que aconteceu aí é justamente o que mostra a força da onda da demanda digital, e uma vez você tendo o seu cliente dentro de um entorno, de um arranjo de pagamento, de uma carteira digital, você tem muito mais mobilidade e flexibilidade para trabalhar
com várias formas em vários momentos da sua cadeia digital e da sua cadeia de suprimentos. Quando a gente abre aqui, tanto para produto quanto serviços, a gente, obviamente, tem vários pontos da nossa jornada de uma cadeia de suprimentos, onde a gente tem fornecedores, negociações, compra, faturamento, emissão, estoque, embarque. No caso de serviço, não, é muito mais a realização do serviço, a emissão, a questão de débitos, a finalização, a entrega. Então, esses são os principais pontos que você tem dentro de uma cadeia de supply. E quando a gente começa a olhar a transformação digital, existem vários fatores importantes. Cloud Solutions vai te deixar integrado com seus fornecedores, com seus clientes, te dá uma aceleração, principalmente se você alia com inteligência artificial, onde você já começa a coletar dados, a saber qual é a tendência de mercado. Se eu tenho 2 tipos de produto, qual é o momento melhor de produzir cada um? Quando você fala de toda a questão de liquidação financeira, tanto para o seu cliente quanto para o seu fornecedor, a gente está falando de PIX, olha o poder do PIX na cadeia de logística. Com certeza, todos os estoques aí no Brasil, para quem vende a boleto, tem um canto de mercadoria separada aguardando compensação de boleto, né? Isso é um custo, um boleto demora 2 dias para compensar, você fez uma separação prévia, isso está aguardando, o seu cliente já poderia ter recebido, sua logística já poderia estar embarcada, às vezes você deixa de aproveitar espaço dentro de slots por isso, e hoje em dia o Pix vai te dar uma compensação instantânea, você libera para pagamento, você libera para entrega, e não só nessa relação cliente-fornecedor, como também na relação seu parceiro e você. Então, com a compensação de PIX, com o futuro do PIX parcelado, isso também existem formas de negociação que você pode construir com parceiros, não necessariamente utilizando outros instrumentos, como o próprio boleto, outros instrumentos de transação financeira muito mais cara, quando na verdade você pode parcelar. Quando a gente fala de API, a API realmente ela é muito transversal em relação a todos esses pontos, porque hoje em dia, com a revolução da internet das coisas, as máquinas têm APIs, são inteligentes e têm APIs integradas, as linhas produtivas, os contadores de logística, os contadores de insumos, a demanda do cliente no seu site online, a demanda do cliente no seu mobile. Então, tendo esses dados todos integrados em nuvem, utilizando, você consegue ter uma cadeia muito mais conectada, integrada e girando de uma forma muito mais motriz, quase como uma engrenagem, para que os processos acabem perdendo esses quebres que acontecem, principalmente por especificidades de compensação, especificidades de não chegou a liberação. Então, esse mundo digital, obviamente, te dá uma mobilidade, uma flexibilidade dentro da cadeia que é perfeita e, obviamente, te acelera o seu negócio em relação ao resultado e tudo que é muito mais rápido e muito melhor, obviamente, atende à necessidade do cliente. Tudo que é importante de robôs de processamento, junto com blockchain de segurança e open banking, veio para poder tornar tudo isso muito mais flexível, e eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. É o momento de trazer o cliente para a sua carteira digital, é o momento de fazer com que os dados que o seu cliente produz seja cada vez mais minerado por vocês e que eles possam retroalimentar toda a cadeia e todo o planejamento estratégico de uma empresa, por exemplo. Que é interessante que 75% dos executivos reconhecem uma grande lacuna entre o momento atual de transformação digital em supply e daqui a 5 anos. Ou seja, percebe-se que existe muito a crescer e construir. Aqui a gente demonstra as principais tendências, tanto as tendências
dinâmicas como as tendências simultâneas, e o principal disso é perceber que todos estão desconfortáveis, por decir assim, com a situação que a sua empresa se encontra em transformação digital. Então, é uma tendência muito forte do mercado inteiro. Quando você vê um mercado inteiro caminhando para isso, obviamente é um caminho que também todos nós temos que fazer para não ficar para trás, para os nossos negócios começar a refletir o que um concorrente reflete, o que um outro setor reflete. Então, esse realmente é o momento de embarcar a sua empresa numa jornada de transformação digital. E, falando em embarcar uma empresa numa jornada de transação digital, a gente aqui separa alguns passos que são interessantes e que temos que nos atentar nesse momento. Então, ter certeza do conhecimento do negócio, não só do seu negócio em si, mas muito importante também compreender quais são as tendências dos clientes, quais são as tendências de mercado. Pessoal, sempre olhando para o Oriente, China e Índia, tem muita tendência digital, muita coisa importante, e que você, entendendo como o cliente se comporta, você possui o seu negócio, mas tendência de mercado, com certeza consegue chegar a uma solução comum, muito importante, para depois testar resultados. Então, é uma questão de experimentação, obviamente, mas você precisa testar seus resultados, você precisa entender, precisa de pesquisa com o cliente, precisa se aproximar do seu fornecedor, precisa entender onde o calo aperta em cada lado, porque isso sim é você investir digitalmente de forma inteligente. Por que eu preciso desatar esse nó? O quanto é importante para um parceiro meu e o quanto eu posso ganhar de negociação futura com ele se eu resolver um problema dele, né? E aí é onde você entra na estratégia, que você começa a desenhar suas estratégias. Eu quero, por exemplo, você pode ter uma estratégia de redução de custos com seus fornecedores por prover um sistema de liquidação com eles muito mais barato. Você pode, por exemplo, dar linhas de crédito utilizando toda essa mobilidade que o Open Bank traz, se você tem não só seu cliente, como seu fornecedor também dentro de uma carteira digital. Tudo isso é um balanço muito importante para depois você começar a desenhar seus novos processos, treinar sua equipe, entender quais são as principais soluções que vocês estão resolvendo com digitalização e criar uma operação assistida e começar a entender ganhos, aonde se pode aprimorar, o que se pode ajustar dentro de um processo como esse. Aqui tem um conceito interessante, porque os pagamentos digitais possuem uma virtude que é sensacional, que é a possibilidade de tornar o ato de pagar e cobrar uma ação invisível. Então, isso é uma questão de um conceito de invisible banking. Isso a gente consegue vivenciar esse conceito, por exemplo, em um Uber, quando você entra, você é transportado, você sai, e a única ação que você tomou foi basicamente colocar o seu endereço e ter inserido suas preferências durante a viagem, ou ter avaliado até o motorista, mas em nenhum momento você tem o ato de pagar. E ele sim se transformou em algo invisível e ele vai processar na sua conta de cartão de crédito, e agora com mais mobilidade e flexibilidade, pode até transacionar num Pix. Falando dos avanços da era pós-digital, ou seja, como todo esse entorno, todas essas tendências que a gente conversou e o mercado está caminhando para essa digitalização, em muito pouco tempo a gente já vai ter que começar a conversar sobre a era pós-aceleração digital. E aí entram algumas coisas muito importantes, como low code, justamente para poder acelerar time to market de implementação, ou não ter mão de obra suficiente para aquele desenvolvimento específico, ou mesmo até uma questão de custos, quando você tem plataformas low-code com templates pré-estabelecidos. Esses templates são utilizados em vários outros players, às vezes validados com os padrões de segurança, usabilidade e qualidade internacional,
é muito importante você aproveitar, porque esse é um atalho de rapidez, velocidade, que vem com toda a qualidade, segurança e testagem embutida. Então, esse é um grande ponto no avanço da era pós-digital. Blockchain, obviamente, por segurança e para poder manter o tracking operacional. Inteligência artificial para justamente desenhar a estratégia do seu negócio. É importante coletar dados, e isso todos estão fazendo. Então, se você não começou a coletar os seus dados dos seus clientes, dados dos seus fornecedores, dados do seu negócio, comece, porque cada vez mais as pessoas estão tratando os dados e extraindo informações e tomando decisões em cima disso. Então, para você ser competitivo, é muito importante inteligência artificial, coleta de dados, Internet das coisas, cada vez mais os aparelhos eletrônicos serão integráveis, serão inteligentes, terão respostas. Então, novamente, isso traz rapidez, isso traz diminuição de custos, isso traz maior nível de automação, mas isso pode te trazer uma expansão muito maior do que adentro. Muito importante começar a olhar isso para fora. O quanto esse meu nível de integração pode melhorar no meu ecossistema de trabalho. E os robôs de processamentos, que é uma grande tendência, cada vez mais seguros, quando você tem dados seguros, quando você tem dados consistentes e você tem uma plataforma muito rápida de operar e toda a segurança dentro, tudo que é rotineiro, tudo que é repetitivo pode ser feito por um robô, porque o ambiente todo é seguro. Falando aqui de low code, um pouco mais, é importante comentar sobre escalabilidade e economia. Como eu adiantei para vocês, é uma grande tendência, é algo que já vem validado, que já vem integrável, e eu acho que é justamente uma das grandes ferramentas para impulsionar a velocidade de mercado, onde, por exemplo, você não necessita se preocupar em homologar o seu aplicativo em iOS, homologar o seu aplicativo em Android, quando na verdade isso é uma preocupação da plataforma. O que você precisa é construir uma carteira digital, construir um onboarding digital, que essa minha construção já atende um padrão de segurança de mercado, porque isso é utilizado por outros players, né? Então, quando se fala de usabilidade, e é algo bem complexo, porque isso é algo que tem muito a ver com padrão de comportamento de cliente, marketing, e quando você tem tudo isso já embarcado como solução, com certeza te dá muito mais flexibilidade e rapidez. Aqui a gente vai falar um pouco com os dados de os 20 principais bancos do Brasil, o quanto investiram de recursos em cada uma dessas tendências de tecnologia. Obviamente que a soma passa de 100%, porque os bancos podem responder mais de um. Então, blockchain corresponde a 35%, inteligência artificial 72%, robôs de processamento 35% e internet das coisas 20%. Então, de novo, precisamos olhar com bastante cuidado para a inteligência artificial, para blockchain, para processamentos de robôs e internet das coisas, porque, como eu comentei, é o que é tendência, é o que todo o mercado está fazendo. A gente, obviamente, toma a indústria financeira como referência, mas isso é uma consequência, porque no final tudo se liquida, se paga, se desconta, se dá crédito. Então, por isso é muito importante projetar em cima do comportamento das instituições financeiras. Importante um ponto aqui, se a cada 10 transações comerciais, 6 são realizadas por meios digitais e dessas 4 são via mobile, sua empresa já está preparada para esse avanço digital? Acho que é uma pergunta reflexiva e fica para abertura de perguntas. Muito legal, Wagner.
são assuntos mesmos que são assuntos que estão em pauta, né? E estão em alta. E acho que toda empresa que não tiver de olho nessas tendências, né? São todos os itens que você comentou de Open Bank, muito interessante também a economia compartilhada, né? Para evitar prejuízos, estoques, né? Na verdade, a empresa tem que estar nesse mundo digital, né? Que vai gerar flexibilidade e aí, consequentemente, o resultado que ela espera, né? A gente tem algumas perguntas aqui com relação a esse novo normal, né? Pós-Covid, né? Qual os desafios, né, da estrutura de supply chain, né, da cadeia de fornecimentos para esse novo cenário, né? Qual é a tendência para esse novo normal, nesse novo ecossistema que está se montando, né? Sim, eu acho que a tendência para isso é uma questão de redução. Redução de custos, redução de estocagem, redução de tempos. Então, quando você fala de meios de pagamento, a gente precisa dos meios de pagamento mais instantâneos, mais rápidos, a menor custo. Quando a gente fala sobre espaços e estocagens, isso tem que estar integrado com toda a sua cadeia produtiva, isso tem que estar integrado com quem você fornece, com quem você compra, para justamente trabalhar com cada vez estoques menores. Esse é um ponto interessante, porque o pós-pandemia agora abaixou os estoques de todas as indústrias. Hoje em dia tem falta de produto e, obviamente, não vai ser reproduzido e as pessoas não vão ter mais as mesmas gorduras de estoque de antes. Então, essa racionalidade de produzir para estocar o menos possível, gastar menos tempo possível, menor custo, maior velocidade, é o que chegou para ficar, na minha opinião. Legal, bacana. A gente tem outra pergunta aqui com relação você falou muito da carteira digital, né? Que existe uma tendência, né? Disso ser introduzida na cadeia de fornecimento, fornecedor, né, e comprador, né? Essa digitalização do processo de liquidação, de pagamento, né? Qual o desafio com relação às empresas, voltando um pouquinho mais para o varejo, né, o varejo de alimentação, e a utilização desse modelo de carteira digital junto à sua cadeia de fornecimento de produto? Na verdade, eu acho que o grande desafio é romper com o paradigma do boleto. Nós brasileiros precisamos romper com o paradigma do boleto. Então, por mais que, obviamente, o boleto tenha suas proteções, tem a questão de ser protestável, tem tudo isso, mas se você embarca um QR Code com Pix no seu boleto, é como dizer, olha, me pague desta forma que será muito mais rápido para eu te fornecer, muito mais rápido para as transações ocorrerem. Eu acho que o Pix vai trazer muita mobilidade, vai trazer muito benefício financeiro para quem o fizer como modelo de negócio, no sentido de, olha, se você me paga com Pix, como eu não tenho a questão da compensação da liberação e o custo do boleto, eu te dou um desconto, eu te incentivo a fazer isso. Então, quando você tem um bom onboarding de um fornecedor seu, às vezes um fornecedor de médio ou pequeno porte, mas você tem um bom onboarding, você tem um bom controle sobre ele, você trabalha muito próximo, para que você vai gastar um custo enorme de proteção de crédito, de caso ele não te pague, ou esses tipos de coisa, se você tem uma primeira camada criada muito mais simples de liquidar e que você tem ele dentro de uma carteira digital. Você pode dar crédito para ele também, por que não? Então, você flexibiliza isso e deixa a coisa muito mais customizável para o que aquele seu parceiro quer naquele momento. Às vezes ele quer te pagar com Pix mais barato. Às vezes não, ele quer um boleto, mas ele quer te parcelar em 14 vezes, que não é algo que você faz normalmente. Então, acho que isso é importante. Legal, bacana. E falando de Pix, né? Você comentou do Pix, né? E é um assunto que tá em alta, né? Com o lançamento, né? Do Pix. Então, você acha então que foi um pontapé, né, inicial do Banco Central, né?
fazer essa ruptura no processo tradicional bancário, né, de transações. Isso tende a refletir, então, na cadeia de suprimentos, no processo de compra e venda, né? Você enxerga isso como positivo, né? Eu acho que você acha que a médio prazo vai ter novos lançamentos com relação à evolução do Pix para esse tipo de processo de pagamentos? Sim, sim, o Pix ele realmente é bem revolucionário. Foram 20 anos onde a gente teve o lançamento do TED e mais nada. E agora com o Pix, isso é o Pix primeira onda. A segunda onda, como eu falei, ele vai ter o saque no varejo e ele vai parcelar como se fosse, fazendo uma analogia, o cheque pré-datado, porque aí vai vir a oportunidade de quem quiser dar crédito, porque pode chegar na data, o Pix for compensar e não achar crédito. Isso pode virar um crédito. Como também vai ter o Pix para pagamento internacional, né? E aí você vai poder fazer pagamentos internacionais até um certo limite que o Banco Central vai colocar, muito mais desburocratizado, sem precisar fazer contrato de câmbio, sem precisar passar por toda aquela instituição financeira que depois é reomologado pelo Banco Central e tudo mais. Então, só dessas três funcionalidades que já estão abertas, somada ao real digital, eu tenho certeza que a adoção vai ser muito maior dessa inicial, que já foi tremenda, né? Uhum. Bacana, legal. E aí você comentou da questão de crédito, né? Realmente, existe até uma tendência, né? Principalmente no varejo, né? Alimentação, de uma preocupação maior com a saúde financeira, né, do fornecedor, né? Às vezes esse fornecedor é bem estratégico, né, com um produto muito específico, dependendo da região que esse varejo se encontra, né? E ele tem uma preocupação também com o fluxo de caixa desse fornecedor, né? Então, você acha que essas tecnologias digitais, o Pix, principalmente a parte de análise de dados, né, dados estratégicos de fornecimento, de evolução de pagamento, você acha que vai melhorar o acesso ao crédito, vai facilitar o acesso ao crédito junto a essas operações, junto de compra e venda, junto ao fornecedor? Claro, claro, Márcio. É como eu e você. A gente se conhece, se a gente se conhecesse pessoalmente, seria muito mais fácil te prestar dinheiro. Se a gente se conhecesse mais ainda, ou fôssemos parentes, talvez teria mais facilidade ainda para emprestar dinheiro. Por isso que a gente reforça a questão da carteira digital. Se você tem um bom onboarding desse seu fornecedor estratégico e importante, se preocupa com o crédito dele, você já tem o CNPJ dele com consultas instantâneas que você pode fazer em qualquer órgão. Você já tem tarefas pré-estabelecidas onde você vai sentir como ele caminha. Você já pode, dentro de uma carteira digital, pedir dados em tempo real do quanto ele está produzindo. Então, todas essas informações são riquíssimas, tanto para me dar mais segurança para te dar crédito, o que vai fazer com que eu cobre menos juros e menos taxas de você, e da mesma forma nós estamos fazendo isso com uma operação muito mais barata do que quaisquer outras, como boleto, ou cartão de crédito, ou até um cheque, se você for pensar. Então, isso com certeza vai revolucionar o crédito, porque você tendo um onboarding digital e você tendo um acompanhamento daquele seu fornecedor, onde esse aplicativo Wallet vai te trazer várias funcionalidades, não somente a questão de cobrar e pagar, mas também você pode fazer um acompanhamento geral da situação do seu fornecedor. Então, para mim, isso é revolucionário, e para mim, as carteiras digitais B2B têm uma tendência de crescimento tão forte quanto as B2B, quanto as B2Cs, que você vê o varejo e retails e outras empresas preocupadas em construir. Legal, bacana. Realmente, ninguém empresta dinheiro para quem não conhece, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante que você comentou. E aí, falando dos aplicativos, né? Aí, o modelo, né, chinês, que é referência no mundo, né? Com o WeChat, o Alipay. Você acha que, então, o Brasil vai cada vez mais adotar esses meios, né?
de os super apps também para a cadeia de fornecedora, né? Esse é o entendimento, né? Sim, sim, e a gente só está falando de Pix e às vezes a gente esquece de um detalhe. A duplicata descontada, que se você for falar com pessoas mais jovens do que eu, nem sabem o que é. Mas eu, você, sabemos e ela move muitos negócios ainda no Brasil entre fornecedores e clientes. O Open Banking vai lançar também, agora, recentemente, a duplicata descontada eletrônica, que também vai desburocratizar, dar mensagens rápidas, vai poder ter mensagem de liquidação, mensagem de protesto, mensagem de todos os tipos de atualização de forma muito rápida, muito menos burocrática e novamente, mais barata. Wagner, eu agradeço aí a presença, né? E o conteúdo foi muito interessante. E a gente agradece em nome do Grupo Nexera a palestra, a excelente palestra que você deu hoje. Tá? Um abraço. Muito obrigado. Sucesso. Tá bom, obrigado a vocês e parabéns para o Grupo Nexus.